Olá, boa noite a todos. Vou contar um fato que aconteceu na fazenda do Itamaraty, no Mato Grosso do Sul. Esse caso aconteceu não comigo, mas entre meio às conversas, conheci moradores que também trabalhavam lá. E aí então, me contaram esse fato. Eu me chamo Wilson Ferreira. Meu trabalho é assim, andando e percorrendo lugares na corrida, para sustentar com meus ganhos a minha família. Nessa fazenda onde trabalhei, o forte era a agricultura. Havia um espaço muito grande e territorial de lavoura. Esse espaço se transformou em uma área bem movimentada. Por conta dessa área de trabalho, havia uma linha de trem no qual passava por ali, para levar os grãos e cereais cultivados da fazenda. Era no ano de 1992. Era um pequeno vilarejo, onde os trabalhadores se alojavam por ali mesmo para pegar no batente no dia seguinte. E era um vilarejo onde tinha um mercado, farmácia, minibanco. Lá tinha um pouco de tudo. Não havia horta e então passaram a falar sobre comprar um pedaço de terra para cultivo do plantio e para vender para a comunidade, pois ali no vilarejo precisava desse abastecimento de verdura para não ter que ir buscar um pouco mais longe. Então apresentou-se um senhorzinho para plantar verdura e legume para o pessoal. Mas ao decorrer dos dias, começaram a acontecer coisas estranhas. Quero lembrar aqui que os moradores me disseram exatamente assim. Não era noite de lua cheia, pelo contrário, era dias de chuva. E quando chovia de noite, os estranhos fatos começavam a acontecer. Parece bizarro e engraçado, mas era exatamente assim que acontecia. Começou então um bicho estranho percorrer pelo vilarejo. Os cachorros começavam a acuar e os moradores não sabiam o que era. Na fissura, corriam para olhar por brechas de portas e janela para ver o que era. Que era aquela coisa que fazia os cachorros latir tanto? Até então, aquele tipo de ser foi visto pela primeira vez. Um dos moradores, ao ver aquele bicho enorme, grande e esquisito, totalmente monstrengo, meio curvado, a imagem de uma besta horrível ali andando livremente pelo vilarejo. Mas aquela coisa parecia fazer uma graça. Ele não atacava ninguém, pois não havia registro de ataques a ninguém. Mas aquela criatura parecia ter uma certa inteligência. Caminhava até a porta das casas e dava aquelas batidas. Não eram pancada, apenas batidas de leve, parecendo querer somente assustar quem estivesse na casa. Saindo dessa tal casa, a criatura andava mais um pouco por volta da vila. Encontrava outra casa e ali batia também nessa casa, do mesmo jeito da anterior. Batidas que, por sua vez, podia ser na porta ou na janela. Era corriqueiramente ao acontecer assim. A fera parecia não se preocupar muito. Foi visto a primeira, a segunda, a terceira vez. E os moradores, sabendo que se tratava de uma besta horrível, começaram a reforçar portas e janela, com medo de um iminente ataque. Mas os meses foram se passando e se passando. O povo todo estava aterrorizado. Era bastar chover e aquela fera saía, e sempre quando a chuva caía. E isso percorreu por vários e vários meses, colocando medo e terror em toda aquela região. Os comentários também percorriam por todos. Então começaram a comprar armas para se defender, deixar em suas casas, e até então o pessoal percebeu que a horta do velho que trabalhava para abastecer o povo começou a faltar legume, pois aquele velhinho estava adoentado com a sua diabetes muito alta, passando muito mal,
seguia por ali, e já não mais com aquele vigor, devido à sua doença. Parecia não haver interesse por parte dele em procurar tratamento da sua doença. Até então, não teve jeito, e aquele velhinho, plantador e abastecedor de verdura do vilarejo, acabou falecendo. E aí, a coisa mais estranha aconteceu logo após a morte do velho. Os moradores também notaram que aquela criatura esquisita que aterrorizava a região também sumiu. Aquela incomodação parou nas noites chuvosas e perturbações daquele animal. O povo do vilarejo procurou e procurou saber o porquê a fera só atacava nos dias de chuva, porque nos dias de chuva o velho não tinha que levantar de madrugada para molhar a horta. Ele era aqueles velhos antigos, sistemáticos, que quando dava as 4 horas da madrugada, ele já estava de pé molhando suas verduras e mexendo na horta, que era grande, para poder abastecer a vila inteira. Aí então os moradores chegaram a tal conclusão, que a fera que andava batendo nas portas, assustando todo mundo, era o velho da horta, que morava sozinho. E o detalhe é que o velho não gostava de visita. Se alguém fosse comprar verdura, quando ele estava na horta, ele vendia. Mas se fosse comprar na casa dele, ele não atendia, pois o velho dizia que só trabalhava quando estivesse na horta, pois na sua casa era a sua privacidade. Dizia aquele velho. Por isso digo que existem pessoas estranhas com hábitos estranhos. Pode ser que não seja nada, somente pessoas estranhas, com seus hábitos estranhos. Mas nesse caso aqui, aquela fera era todos esses hábitos em uma só pessoa. Obrigado e valeu por ouvir essa história. A conhecida Atibaia é uma cidade um tanto sinistra. Fora todos os relatos de lobisomem e outras assombrações que ouço nos canais da cidade. De vez em quando, aparecem ciganos que ficam no centro da cidade, em grupo pedindo para lerem as mãos, e outras vezes ficam pedindo dinheiro aos pedestres. Numa tarde, eu e minha irmã estávamos no centro da cidade. E lá estavam as ciganas, sentadas na calçada. Quando passamos, uma delas pegou no meu braço e me fez parar. Eu ali nervosa. Falei que não queria ver nada, mas ela gritou para mim: "Não saia de casa à noite. A morte está a te espreitar." Olhando para mim, não largava do meu braço, e seus olhos arregalados me fizeram ficar com bastante medo. Ela então me disse: "O filho do demo em forma de cão vai te atacar. Não duvide. Ele está te vigiando." Assustado, eu saí dali correndo com minha irmã, que tinha debochado, e falou: "Vai ver que é um lobisomem." Como eu morava em uma chácara, passei a ficar mais esperta com aquela cigana e com aquilo que ela me falou. Mas como eu fazia faculdade à noite, eu tinha que ir por uma estrada de terra uns 10 quilômetros até chegar na cidade. Então, eu pegava meu velho fusquinha e ia para a escola, voltando sozinha quase às 11 horas da noite todo santo dia. Tudo que eu temia era algum assalto, e por isso estava em alerta. Numa dessas idas e vindas à faculdade, em uma sexta-feira, eu fui, e na volta fomos eu e algumas amigas a um barzinho para nos divertirmos um pouco. Foi aí então que as horas foram passando e foram passando. Quando vimos, já era quase 1 hora da madrugada. Então nós saímos dali, eu peguei meu Fusca, e lá se fui eu, naquela mesma estrada de terra para minha chácara.
Uma porteira de madeira havia antes de chegar para entrar na chácara, e eu tinha que descer todas as vezes para abrir e fechar. Mas de repente, algo me veio à minha cabeça. O medo me fez lembrar das palavras daquela cigana. Um calafrio percorreu meu corpo, pois eu estava muito com medo e aquele local estava muito escuro. De um lado, um pasto, com cercas de arame farpado, e de outro lado, mato, e muito mato. Para piorar a situação, uma serração estava baixada, impedindo de ver à minha frente. Desci do carro com coragem, abri a porteira e foi aí então que eu vi aquele rosnado por detrás de mim. Ao olhar para a cerca do arame do sítio vizinho, eu avistei aqueles 2 pares de olhos vermelhos no meio da serração. Quando fui correr para o carro, aquilo meio que se enroscou todo na cerca e ficou tentando sair. Enquanto isso, apavorado, eu entrei no carro e arremessei contra aquela porteira que ia fechando. O paralama do carro rebentou tudo e eu ouvi aquele uivo. Nem olhei para trás. Larguei tudo aberto, chegando em casa desesperada, pois a minha casa ficava a uns 4.000 metros da porteira, numa descida que dava para ver lá em cima a estradinha dentro da chácara. Desci correndo, largando tudo dentro do carro e quase coloquei a porta abaixo, gritando e gritando pelo meu pai, que rapidamente abriu a porta e me colocou para dentro em pânico. Desesperada, contei que havia um animal que estava me perseguindo e por isso deixei a porteira aberta lá em cima. Meu pai, que me mandava entrar e ficar calma, ele também nunca andava desarmado. Nós já fomos assaltados várias vezes quando moramos num sítio. Então meu pai comprou uma espingarda de cano cerrado, e deixou para as situações complicadas que eventualmente poderiam surgir. Minha mãe e irmã vieram assustadas, pois acordaram e queriam saber o que estava acontecendo. Foi aí quando minha mãe olha pela janela da sala e vê descendo lá na estrada aqueles olhos vermelhos em meio à serração. Nós tínhamos um ajudante que morava numa edição da chácara, que lá de onde estava ele ouviu as vozes da gente. E da janela basculante ele observava tudo. Então ele gritou pro meu pai e disse: Senhor Cláudio, eu vou ligar para a polícia e tô armado. Vou aproveitar e vou atirar também. Foi aí então que aquilo veio num galope e desceu a porta da edícula, dando um murro na porta, quase levando abaixo. Os cachorros, 2 filas enormes, estavam no canil, pulavam na porta do canil latindo ferozmente. E aquilo foi até lá e chacoalhava as grades do portão, deixando os cães ainda mais loucos e vorazes. O inferno estava ali. O caseiro sabia que ali não tinha como escapar, já que nem telefone em casa nós tínhamos, pois em 86 poucos tinham telefone em casa. E pasmem vocês, aquilo devia saber, pois nem se importou com o que o caseiro falou. Parecia que sabia que nem telefone nem arma nós tínhamos ali. Meu pai, do desespero, abriu a porta da cozinha e foi por detrás. Deu 2 tiros na direção daquela coisa, que agora pela silhueta ele estava em pé, desferindo golpes na porta da edícula. Então meu pai viu aquilo a poucos metros dele. Ver na penumbra aquela criatura de 4 pés, cadeiras altas, balançando o corpo como se estivesse bêbado, vindo para o seu lado. Ah, meu pai correu para dentro. Ele correu feito um doido. Apagamos as luzes, ficamos em silêncio, e enquanto aquilo destruía todos os vasos da varanda, quebrando tudo e tentando quebrar a porta, a noite toda aquele bicho tentando entrar. Oh, noite de pavor que eu nunca esqueci na minha vida. Enquanto nós ali apavorados, ficamos ali esperando, correndo de hora em hora para uma janela e as portas, para ver o que aquela coisa estava a fazer. De repente ouvimos aquilo uivar. Aquilo uivou muito alto,
Aquele uivo era muito diferente. Nunca vi um uivo esquisito daquele. Deus o livre. Era umas 5 horas da manhã e aquilo saiu correndo com pesadas, bem pesadas, e foi-se embora no meio da neblina. No dia seguinte fomos para a cidade, deixando o caseiro na casa grande. Então alugamos uma casa lá na cidade. Meu pai tinha uma olaria na cidade. Então em um outro terreno que a gente tem, fizemos uma casa e ali nós fomos morar. O pior foi quando, dias mais tarde, depois do acontecido, eu e minha irmã topamos com aquela cigana na rua da cidade. E outra vez ela me olhou. Olhar sinistro. Ela sorriu. Quando eu fingi não anotar, ela gritou: "Eu te avisei, moça." Cuidado com a besta. Ele vive lá perto de você e quer ser seu empregado. Foi daí que lembrei que, dias antes do acontecido, um rapaz foi até a nossa chácara pedir emprego a meu pai, que a princípio ele não deu, pois tínhamos caseiro. Mas meu pai generosamente ofereceu a ele na olaria da cidade, o qual ele negou, e saiu muito bravo, causando espanto a meu pai, que sabia que ele morava ali perto da chácara em um barraco velho. E seu nome era Adonias. E indo pesquisar, meu pai descobriu que todos sabiam que ele dizia para todos que iria casar comigo. Nunca mais voltamos àquela chácara à noite. Nós só íamos passear. O tal de Adonias, depois que meu pai andou fuçando sua vida, o camarada sumiu da região, pois meu pai espalhou para todos por ali que iria meter bala na fuça dele e quem quer que entrasse na sua propriedade. A cigana disse tudo. Inclusive, também disse que na cidade eles andam aos montes em volta. São gente de dia, mas são bestas feras de noite. Hoje eu sou casada e moro em Perdões, cidade vizinha, e tenho 3 filhos adultos. Mas sei que aqui também já viram essa fera por aí. E nunca mais duvidei do que me falam. Os ciganos, que ainda aparecem na cidade todos os anos. Eu fico agradecida por você contar a minha história. Tchau e obrigado.